Resident Evil, A Conspiração da Umbrella, capítulo 12. Cara alma, eu sentei aqui pensando por onde começar, em como explicar tudo o que aconteceu na minha vida desde que conversamos pela última vez, e eu já fracassei. Espero que esta carta seja esclarecedora e que você me perdoe pela minha letra. Isso não é fácil para mim. Enquanto escrevo, eu posso sentir os conceitos mais simples se perdendo, perdidos para o desespero e confusão. Mas eu tenho que te dizer o que está acontecendo na minha cabeça antes de eu descansar. Seja paciente e aceita o que eu digo como verdade. A história inteira levaria horas para ser contada, mas o tempo é curto. Então aceite estas coisas como fatos. No mês passado, houve um acidente no laboratório e o vírus que estávamos estudando escapou. Todos os meus colegas que foram infectados estão mortos ou morrendo. E a natureza desta doença é o que os ainda mantém vivendo, já perdendo suas mentes. Esse vírus rouba a humanidade de suas vítimas, forçando-os a procurar e destruir vidas. Eu posso ouvi-los mesmo enquanto escrevo estas palavras batendo na minha porta trancada como animais famintos, gritando como almas perdidas. Não há palavras verdadeiras o suficiente profundas o bastante para descrever a dor e a vergonha que eu sinto por ter tido uma mão nessa criação. Eu acredito que eles não sentem nada agora, nem medo, nem dor, e não podem ver o horror a qual se tornaram. Mas isso não me deixa livre da terrível aflição. Eu sou, em parte, responsável pelo pesadelo que me circunda. Apesar da culpa que queima no meu ser, que vai me caçar a cada respiração, eu tentei sobreviver, só para te ver de novo. Mas os meus esforços só adieram o inevitável. Eu estou infectado, e não há cura para o que virá em seguida, exceto terminar a minha vida antes que eu perca a única coisa que me separe deles, meu amor por você. Por favor, entenda. Por favor, saiba que eu sinto muito. Martin Crackhorn. Jill suspirou gentilmente, pondo o dobrado papel na mesa. As criaturas foram vítimas de suas próprias pesquisas. Parece que ela tinha acertado. Depois de ter colocado a peça do sol no diagrama, ela tinha decidido que o escritório do segundo andar merecia uma melhor olhada. E com um pouco de procura, ela achou o testamento final de Crackhorn numa gaveta. Martin Crackhorn é um dos nomes na lista de Trent. Jill franziu, voltando lentamente para a porta. Por algum motivo, Trent quis que os Stars ficassem sabendo o que estava acontecendo lá antes de todos. Então, por que não contar ao resto do time? Ela saiu do pequeno cômodo que antecede o escritório e voltou para o corredor. Barry tinha andado estranho, e ela precisava saber o porquê. Ela poderia receber uma resposta clara se perguntasse de uma vez, ou não. De qualquer forma, isso me dirá algo. Jill parou na frente da escada respirando e percebeu que algo estava diferente. Ela olhou em volta, tentando descobrir o que seus sentidos lhe diziam. Tá mais quente, só um pouco, e o ar não está tão mal cheiroso, como se uma janela tivesse sido aberta ou uma porta. Jill virou e desceu as escadas, ansiosa para ver o diagrama. No final dos degraus, ela viu que a porta que dividia os dois corredores estava aberta. Dava para ouvir o distante som dos grilos, sentir o ar fresco da noite. Ela correu para o corredor mais escuro e foi para a direita, e pôde ver a porta para a passagem coberta e aberta. Ela correu mais, sentindo o limpo ar contra sua pele, enquanto contornava o canto arredondado, e deu uma curta e triunfante risada ao ver as 4 peças no diagrama. Uma quente brisa vinha da sala que as peças abriram, um pequeno depósito de materiais de jardinagem. A porta dupla, metálica na parede oposta, estava aberta, e Jill pôde ver a luz da lua na parede cinza de tijolos. Barry estava certo. A porta dava para o lado de fora. Eles podiam pedir ajuda agora, achar uma trilha segura pela floresta ou algum sinal. Mas se Barry achou as peças perdidas,
Por que ele não me procurou? O sorriso de Jill sumiu assim que entrou no depósito, olhando as empoeiradas caixas e barris alinhados nas acinzentadas paredes. Barry sabia onde ela estava. Tinha sugerido que ela ficasse no segundo andar da asa leste. Pode ser que Barry não a tenha aberto. Verdade. Pode ter sido Chris, Wesker ou um dos bravos. Se for o caso, ela podia voltar para a mansão e procurar por Barry. Mas ela tinha que admitir que a ideia de voltar para a mansão com uma possível saída na frente dela não era tão atrativa. Ela empunhou a arma e foi para a porta externa, sua decisão feita. A primeira coisa que percebeu foi o som de água correndo entre leves ruídos da floresta, como uma cachoeira. A segunda e terceira coisa foram os corpos de 2 cachorros baleados no irregular chão azulado de pedra. Bem provável que um dos Stars passou por aqui. Jill saiu num pátio com altas paredes, baixos canteiros de tijolos em cada lado. Do outro lado estava um portão de metal fechado. Depois de um canteiro com arbustos no meio do caminho, à sua esquerda havia uma reta, passagem escurecida pelas altas paredes. O som de cachoeira parecia vir daquela direção, apesar da passagem terminar em algumas grades baixas de metal. Escadas descendo, talvez. Jill olhou para o rústico portão à frente e depois para os corpos dos cães mutantes. Ambos estavam perto do portão, sugerindo que o atirador tinha ido naquela direção. Houve um súbito e barulhento som de água, fazendo sua decisão. Jill virou e correu pela passagem, esperando ver o que estava causando o barulho. Ela chegou no fim da passagem e se debruçou sobre a grade. Então o som parou. Não tinha escada, a grade dava em uma pequena plataforma de elevador, em um grande e aberto pátio, 6 metros abaixo. O barulho vinha da direita. Jill olhou pelo pátio a tempo de ver uma figura cruzar a cascata, desaparecendo atrás da cortina de água que saía da parede mais acima. Mas que droga! Ela olhou para a pequena cachoeira piscando, incerta sobre o que viu. O barulho tinha parado assim que a pessoa sumiu, significando que a cascata escondia uma passagem secreta. Ótimo, é tudo que esse lugar precisava. Lord sabe que eu não peguei muitas delas na mansão. Os controles para o elevador de um passageiro estavam na barra de metal. Jill apertou um botão e nada aconteceu. Ela tem que descer de outro jeito, perdendo tempo enquanto aquela pessoa se distancia mais. Jill olhou para o posto de baixo do elevador. Ela podia descer usando as costas e as pernas para suportar seu peso. Tirando a espingarda, um perturbador pensamento lhe ocorreu. Se quem cruzou a cachoeira fosse um dos Stars, como mesmo soube que a passagem estava lá? Boa pergunta. Segurando firme a espingarda, Jill começou a descer. Eles tinham dado 15 minutos para Barry antes de irem para a porta dos fundos. Eles estavam lá agora, olhando para a chapa de cobre e suas 4 peças entalhadas. Chris olhou para a lua crescente que Barry tinha pego, sentindo-se confuso e preocupado. Barry é um dos mais honestos e sinceros que ele já conheceu. Se ele disse que ia atrás de Jill e depois voltar a eles, ele ia. Mas ele não voltou. E se teve problemas, como a peça da lua está aqui? Alguém poderia tê-la pego dele, ou ele poderia ter se ferido depois de tê-la colocado aqui. As possibilidades pareciam não acabar, e nenhuma delas era boa. Suspirando, ele virou para Rebecca. Independente do que aconteceu com Barry, nós devemos ir em frente. Esta pode ser a única saída. Rebecca sorriu um pouco. Tudo bem. Parece bom sair daqui, sabe? É mesmo, ele disse. E não percebeu como tinha se acostumado à fria atmosfera da mansão até sair dela. A diferença era incrível. Eles cruzaram a sala de estocamento e pararam na porta, respirando fundo. Rebecca checou sua arma pela 100ª vez, desde que saíram do hall principal, mordendo o lábio inferior tensamente. Chris pensou se havia alguma coisa que podia ajudá-los em caso de combate. O treinamento dos Stars cobriu o básico.
Mas atirar numa tela de televisão com uma arma de brinquedo estava longe da realidade. Ele sorriu de repente, lembrando das palavras de conhecimento que aprendeu em sua primeira operação, uma estadia com um pequeno grupo de sobrevivência no norte do estado de Nova York. Chris estava apavorado e tentando não mostrar isso. O capitão da missão era um especialista em explosivos. Uma breve mulher chamada Kaylor, ela o chamou antes de entrarem em ação. Olhou de cima a baixo e deu um único conselho, o melhor que já recebeu. Filho, ela disse, não importa o que esteja acontecendo. Quando o tiroteio começar, tente não molhar as calças. Por que você está sorrindo? Chris balançou a cabeça, o sorriso indo embora. Ele não achava que isso funcionaria com a Rebecca. É uma longa história. Vamos? Eles saíram do depósito. Eles agora estavam num tipo de pátio com altas paredes de tijolo cinza, uma passagem à esquerda deles. Chris podia ouvir a água corrente por perto e o triste choro de um cão ou coiote na distância. Por falar em cães, haviam 2 deles mortos à frente, iluminados pela suave luz da lua. Chris foi até eles e se agachou, tocando na sua costela. Ele rapidamente tirou a mão de lá, de cara feia. O cachorro mutante estava pegajoso e quente. Chris levantou, secando sua mão na calça. Não morreu há muito tempo, menos de 1 hora. Tinha um enferrujado portão depois de um canteiro na frente deles. Chris acenou para Rebecca enquanto iam para ele. Chris empurrou o portão e ele abriu, rangendo as dobradiças, revelando um imenso reservatório, mais ou menos metade de uma piscina olímpica. Escuras árvores verdes cercavam o lugar atrás de um baixo parapeito. Eles avançaram, parando na beira da piscina. Ela parecia estar num lento processo de drenagem. O turbulento ruído, causado pelo estreito fluxo de água através de uma comporta erguida a noroeste deles. Não tinha uma passagem completa em volta do reservatório, mas Chris pôde ver um caminho sob a água. Haviam 2 escadas fixas, uma em cada lado, e o caminho foi obviamente submerso. Chris estudou a situação por um momento, imaginando como alguém pudesse chegar do outro lado com a piscina cheia. Sem falar, eles desceram e começaram a cruzar a piscina de pedra, suas botas em contato com as escorregadias pedras, a fria umidade os envolvendo. Chris rapidamente subiu a outra escada, ajudando Rebecca logo em seguida. As árvores pareciam margear a passagem até o fim do reservatório, passando por cima da comporta. Eles deram alguns passos quando começou a chover. Chris franziu, sua mente lhe dizendo que não deveria ouvir gotas de chuva sob o som de uma cachoeira. Ele olhou para cima e viu um galho quebrado cair, um galho que caiu no chão e deslizou sob as pedras. Não era chuva, e aquilo não era um galho. E já haviam dezenas delas no chão, gritando e se rastejando. Os 2 estavam cercados por cobras. Droga! Assustada, Rebecca olhou para Chris. O chão não tinha ganhado vida. Escuras sombras vindo de cima e se amontoando a seus pés. Rebecca ergueu a arma enquanto Chris agarrava seu braço. Corra! Eles correram, Rebecca gritando sem perceber, assim que um grosso e balançante corpo caiu em seu ombro e depois no chão. A passagem zigue-zagueava e eles correram pelas sombras, seus pés esmagando carne borrachosa, desequilibrando-os. Eles chegaram numa pequena plataforma de elevador que dava fim à passagem. Era a única saída. Eles se apertaram na plataforma e Rebecca apertou os botões, sua respiração acelerada. Chris virou e atirou várias vezes, os tiros desaparecendo sob o som de uma cachoeira enquanto Rebecca achava o botão certo e eles começavam a descer. Rebecca virou para ajudar Chris e se assustou com a quantidade de cobras, uma pulando em cima da outra, praticamente escondendo o chão. Ela tentou se acalmar assim que o chão passava na altura dos olhos. Ambos olharam para cima esperando os corpos começarem a cair. Quando a base estava a centímetros do chão, eles pularam se afastando da parede. Ambos desacelerando o coração, Rebecca olhou para o pátio a qual estavam. Era grande, cercada por altas paredes e chão de pedras azuladas.
A água do reservatório acima caía em duas piscinas menores naquele pátio, e tinha um único portão do outro lado, e nenhuma cobra. Ela suspirou mais uma vez, depois virou para Chris. Você foi mordido? Ele balançou a cabeça. Você? Não. Bip, bip. O rádio. Rebecca o tirou do cinto, esquecendo-se das cobras. Era o som que ela esteve esperando desde que encontrou Richard. Eles estavam sendo contatados. Pode ser a equipe de busca. Ela ergueu o rádio para que os dois pudessem ouvir. Estática aparecia entre suaves ondas de sinal. Aqui é Brad, Alpha Team, se você pode ouvir isso. A voz desapareceu na estática. Brad? Brad, responda. O sinal se foi. Ambos escutaram mais um pouco e nada mais apareceu. Ele deve ter saído do alcance, Chris disse. Ele suspirou e caminhou pelo aberto pátio, olhando para o escuro céu acima. Rebecca colocou o rádio em seu cinto, sentindo-se mais esperançosa. O piloto estava lá fora em algum lugar, voando por aí procurando por eles. Agora que estavam fora da mansão, eles são capazes de receber o sinal, caso ele volte. Rebecca foi até Chris, que achou outro pequeno elevador embutido na parede, no canto em frente à cachoeira. Estava sem energia. Chris virou para o portão, trocando de clipe. Devemos ver o que tem atrás da porta número 1? A não ser que voltem pelas cobras, aquela era a única opção. Rebecca sorriu e acenou, querendo que ele soubesse que estava pronta, esperando estar caso alguma coisa aconteça. Fim do capítulo. Se inscrevam, deixem seus likes e vamos ao capítulo a seguir.